Olá, pessoal, como vocês estão? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso online de elaboração do planejamento estratégico. Continuamos aqui na tradução da estratégia e essa vai ser a parte 3, né, a aula 3 que estaremos tratando sobre indicadores. E os tópicos dessa aula serão a avaliação de indicadores e a ficha de indicador. Então, pessoal, após a propositura do indicador, é necessário a gente definir a sua estrutura básica, que poderá ser definida com base nos seguintes parâmetros. Então, a gente inicia aquele trabalho de avaliação, de proposição dos indicadores, e agora a gente adentra na perspectiva de avaliar esses indicadores que foram selecionados para fins de análise se eles são bons indicadores ou não. Mas para isso a gente precisa identificar qual seria a estrutura básica desses indicadores. E aí a gente traz aqui alguns conceitos para vocês que servem como parâmetro para que vocês estabeleçam essa estrutura básica dos indicadores que foram elaborados. A primeira delas seria a polaridade, né, que está relacionada ao sentido do indicador, ou seja, uma polaridade positiva significa que o indicador ele vai crescer com base no seu incremento, né? Então, quanto maior o indicador, melhor. E uma polaridade negativa seria que o foco estaria na redução do indicador. Então, quanto menor o indicador, melhor. Na quantificação seria o método de cálculo, né? Que vai corresponder à forma com que serão acumulados os valores de indicadores. Então, a gente tem a possibilidade de uma soma simples, de uma média aritmética, de uma média ponderada, de um saldo, de uma mediana, etc. Então, essa estrutura básica inicia-se pela polaridade para saber se o indicador ele é melhor com aumento ou se com a diminuição, e com a quantificação, que seria a fórmula de calcular. A gente teria também a frequência, que é atrelada com a periodicidade com que os dados eles serão coletados e apresentados. Então, esse aspecto ele depende da natureza do processo e da capacidade da organização na geração desses dados, que vão ser utilizados para fins de avaliação, e respeitando as limitações impostas pelo processo. O sistema de indicadores ainda estará suscetível à ação das pessoas, né? Então, é, a gente precisa fazer essa avaliação de que qual seria a periodicidade ou a frequência que esses indicadores estarão sendo levantados, considerando nossos recursos humanos, considerando até mesmo a possibilidade de produção dos dados e das informações do indicador. A gente tem as fontes, que correspondem ao documento, sistema ou mecanismo de coleta de dados desse indicador, que em linhas gerais ela pode ser de duas tipologias, né? Fontes primárias ou as fontes secundárias. As fontes primárias elas serão as investigações feitas diretamente sobre o evento, fenômeno ou processo a ser analisado, com base na situação que seja necessário avaliar, e as fontes secundárias se diferenciam por se basear em pesquisas, observações de campo e estudos realizados por terceiros, né? Então, a gente poderia ter essas duas fontes de informação, seja estudo de terceiros ou a informação tirada diretamente naquela na situação ou no evento que vai ser avaliado. E aí, pessoal, a gente inicia a nossa estrutura é, de, de avaliação de indicadores, não o nosso framework, vamos dizer assim, com uma avaliação eliminatória. Como é que a gente vai avaliar esses indicadores com base nesses critérios de eliminação, né? Seria pela disponibilidade e pela confiabilidade. Então, ambos são relacionados à fonte da coleta e da metodologia da coleta de dados. Então, se for possível obter as informações necessárias para a obtenção do indicador, ele vai ser um indicador disponível. Se essas informações elas foram confiáveis, foram fidedignas, então ela vai passar no critério de confiabilidade, né? E aí, como se trata de uma avaliação eliminatória, espera-se que essas perguntas elas sejam respondidas como sim, né? Tanto esse indicador ele está disponível, quanto ele é confiável. E quando a gente fala confiável, a gente precisa se atentar que trata-se tanto da fonte de coleta quanto da metodologia de coleta. A gente precisa ter essas duas propriedades com resposta positiva para que a gente possa dar seguimento. Então, só recapitulando, a gente tem a estrutura básica do indicador, que seria a necessidade de ter todos esses critérios, a polaridade, a quantificação, a frequência e a fonte, e além disso a gente inicia esse framework de avaliação de seleção de indicadores, né? E aí
iniciaria por uma avaliação eliminatória que seria avaliar se existe disponibilidade e confiabilidade. E aí, superada essa avaliação eliminatória, a gente vai levantar os dados e informações necessárias para a definição de quê? Da linha de base do indicador. Isso daqui é extremamente importante quando a gente trabalha esse aspecto de avaliação das políticas públicas ou das ações relativas ao cumprimento de algum objetivo estratégico, porque a gente precisa de um start, de um ponto de partida. Então, o que seria a linha de base? Vai representar o nível inicial do indicador, ou seja, o valor de referência definido no momento do planejamento. A meta vai representar o valor, o nível do indicador que se deseja alcançar para o cumprimento do objetivo. Em outras palavras, a linha de base é o ponto de partida e a meta é a linha de chegada. Então, a gente precisa que o nosso indicador ele esteja disponível e que essas informações sejam confiáveis para que a gente possa iniciar o processo de coleta de dados, tanto para o estabelecimento da linha base do indicador, quanto também para a aferição dos nossos resultados. Então, esse conceito é muito importante, tenho em mente que é algo que a gente precisa levar em consideração quando a gente trata de avaliação de indicadores de desempenho. Com isso, poderá ser realizada a avaliação classificatória, que compreende a análise de seguintes parâmetros. Então, a avaliação classificatória seria a segunda etapa do nosso framework para que a gente possa classificar ou avaliar os indicadores que selecionamos. E aí, lembra que eu falei para vocês que existiam aquelas propriedades com uma série de boas qualidades de indicadores, seriam como se fossem atributos dos indicadores que serviriam como um norte ou como um parâmetro para que a gente avaliasse se o nosso indicador ele era um indicador bom ou não. Eu falei para vocês que lá na frente a gente iria selecionar algum desses atributos como atributos que seriam levados em consideração para fins da avaliação do indicador em si. E agora a gente chega nessa etapa, que seria uma avaliação classificatória. E aí, diferente daquela classificação lá eliminatória, que a gente excluiria o indicador em razão dele não ser disponível ou confiável, na avaliação classificatória a gente tem mais um aspecto de classificação, né, como o nome próprio diz, da qualidade. Então, a gente vai fazer como se fosse um ranking dos nossos melhores indicadores para que a gente possa selecionar os melhores para compor a nosso painel de indicadores e metas. Então, quais seriam esses parâmetros? Seria a tempestividade. Eu até falei para vocês na aula anterior que ela seria um dos principais, porque de fato é algo extremamente necessário para um bom indicador que ele forneça as informações gerenciais em momento oportuno. A simplicidade da comunicação também é interessante que a gente trabalhe nessa perspectiva para que ela comunique para o público externo, até mesmo para o nosso público interno, da melhor forma possível. A representatividade, né, que vai trazer aquele aspecto de si, o indicador ele consegue representar efetivamente aquilo que ele quer medir, também é algo que a gente vai levar em consideração aqui no nosso framework. E aí, com isso, pessoal, a gente pode avançar e trabalhar na prática uma ficha do indicador, né? Que seria o quê? Seria o protocolo para a elaboração e avaliação desse indicador. E aí eu trouxe para vocês aqui uma proposta de ficha de indicador para que a gente possa utilizar, que seria, então, a nossa fonte de informações sobre os indicadores que nós selecionarmos no âmbito da nossa atuação estratégica. E aí eu trouxe aqui para vocês uma planilha no Excel que a gente elaborou com essas informações que considera, inclusive, esses aspectos de disponibilidade, confiabilidade, tempestividade, de simplicidade e representatividade, né? A gente só selecionou esses três critérios de todos aqueles atributos, para que a gente possa ter pelo menos parâmetros mínimos de qualidade, mas é interessante que na elaboração vocês considerem todos aqueles outros, mas para avaliação a gente só considerou esses três. E aí eu vou mostrar aqui para vocês esse modelo que a gente preparou aí para vocês. Então, eu já trouxe aqui esse modelinho, ele preenchido como um exemplo dentro das atividades da controladoria. Por óbvio, é só um exemplo fictício, não é algo que foi trabalhado. O nosso planejamento ele ainda está em construção, assim como o de vocês. A gente já tinha esse planejamento, mas ele está sendo aprimorado.
E aí aqui eu coloquei realmente só para que fique uma representação do preenchimento de cada uma dessas células aqui, e é o que vocês vão fazer, né? Então, no âmbito da controladoria, o indicador seria a nota média das pesquisas de satisfação do usuário do serviço de ouvidoria. E aí a sigla eu coloquei aqui SUOMED, né, que seria uma média. A unidade gestora responsável, a Controladoria Geral do Estado. Responsável pela coleta de dados seria a Ouvidoria Geral do Estado, e o responsável pelo cálculo do indicador também seria a própria Ouvidoria Geral do Estado. Aí eu trago aqui os dados técnicos do indicador, que seria qual o objetivo estratégico impactado, né, por esse indicador. Seria o objetivo estratégico fictício aqui da controladoria de aprimorar os serviços de ouvidoria no estado do Rio Grande do Norte, né? Então, seria um objetivo estratégico que muito provavelmente estaria ali na perspectiva dos resultados da instituição, e aí a gente teria como a finalidade do indicador avaliar a qualidade do serviço de ouvidoria considerando a opinião dos seus usuários. Então, outro elemento aqui dentro da nossa ficha do indicador seria a finalidade desse indicador, e aí eu falo para vocês de um conceito importante aqui para que a gente possa levar em consideração na finalidade, que é o fator crítico. Então, dentro de um serviço de ouvidoria, um fator crítico seria a opinião dos usuários sobre a qualidade desse serviço. Então, foi o que a gente levou em consideração aqui, o fator crítico, a opinião dos usuários. Então, vamos trabalhar uma avaliação em cima disso para que a gente possa visualizar a concretização desse objetivo estratégico que foi selecionado. Aí o método de cálculo seria a somatória das notas dividido pelo número de notas, né? Então seria aqui uma média aritmética simples. A gente pegaria todas as notas que foram atribuídas pelos usuários dividido pelo número de notas e a gente teria a avaliação média aqui dos serviços de ouvidoria. E aí a gente então tem um método de cálculo que eu apresentei para vocês e a descrição dos componentes, que é o que seria cada um aqui, né? Então, esse símbolozinho de somatório aqui de notas, eu já explico aqui, que seria o somatório de todas as notas obtidas, e N notas seria a quantidade de notas levantadas aqui através de um cálculo de aritmética, soma aritmética, né? Seria uma média simples, uma média aritmética simples. Aí a unidade de medida seria aqui pontos, né? Porque vai ser através das notas, então a unidade de medida do indicador seria a pontuação. A dimensão do indicador seria um indicador de resultado, né? Como eu falei para vocês, estaria ali enquadrado nos objetivos voltados aos resultados institucionais, e ele trata de um indicador de eficácia. Ele não trata, por mais que ele aborde esses aspectos da opinião dos usuários, ele mede o resultado institucional, né? Atividade de ouvidoria como sendo a atividade finalística da controladoria. Ele não vai medir o impacto na sociedade, né? A gente poderia ter um indicador de efetividade se a gente elaborasse um indicador voltado a como isso afeta a sociedade, né? Qual seria o impacto social disso? Mas, como não, seria um indicador de eficácia, que é um indicador de resultado, é um ótimo indicador. A fonte de dados seria o sistema informatizado de ouvidoria. Hoje a gente utiliza o Fala BR, então através dele a gente consegue fazer esse levantamento dos dados. E a polaridade seria positiva, né? Porque quanto maior a nota do indicador, o SUOMED, melhor seria o indicador. Logo, polaridade positiva. E aí, aqui, nessa tabelinha que eu trouxe para vocês, tem alguns campos que eles são de preenchimento automático. Então, dimensão do indicador seria esforço resultado. Aí, a subdimensão já você teria que visualizar qual seria o tipo do indicador. A apuração semestral, a fonte de dados, sistema informatizado, polaridade positiva, que seria positivo ou negativo. O prazo de coleta seria ao final do semestre, obviamente isso daqui é meramente uma ficção, e o prazo do cálculo 10 dias após o semestre. Então a gente tem tanto a apuração, que seria o período em que seria apurado, quanto o prazo de coleta, quanto o prazo de cálculo. Aí, além disso, a gente tem a avaliação do indicador, que seria essa etapa que a gente está agora abordando. Então, o status do indicador, ele seria ou um indicador novo ou existente. Então, se a gente já faz uma avaliação com base nesses indicadores, a gente coloca ele como novo, senão a gente coloca ele como existente. A disponibilidade dele, que seria
se há a disponibilidade integral, se há com restrições ou não. A ideia aqui é de que haja a disponibilidade e a confiabilidade seja assim, ou no máximo com restrições, mas que sejam restrições passíveis de correção e saneamento, que não é, acabe e afetando demais essa confiabilidade e essa disponibilidade. Se isso aqui for não passa no critério eliminatório, então a ideia é que não haja esse indicador, mas aí a gente tem sim, sim, que é o ideal, obviamente. A tempestividade, a mesma situação, a ideia é que atenda pelo menos parcialmente, mas que exista já um plano da organização de melhorar essa situação ou de que isso daqui não interfira na avaliação do indicador, na produção de informação gerencial. Simplicidade igualmente e representatividade igualmente. Então, essa daqui é a base da ficha do indicador. E aí vocês podem me perguntar a respeito da... Me fugiu a palavra agora, pessoal. Vou até voltar aqui. Da linha de base. Linha de base é a palavra. Da linha de base em relação a esse indicador. E aí a gente pode trabalhar a linha de base quando a gente for tratar das metas, já que a linha de base é o ponto de partida desse indicador. A gente não coloca ele na ficha do indicador, a gente trabalha numa perspectiva de avaliação de metas. Então era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês em relação a essa etapa da avaliação do indicador e da ficha do indicador. Isso daqui eu acredito que seja um documento muito interessante para que a gente possa trabalhar e aprimorá-lo, né? É só o ponto de partida do nosso trabalho, nada impede de que a gente possa acrescentar novos parâmetros aqui. A gente viu lá que existem outras propriedades, a gente possa acrescentar novas informações. Nosso trabalho ele é colaborativo, né, em conjunto, vamos sempre aprimorando as nossas metodologias, mas eu acredito que esse documento aqui já é um documento que vai ser muito útil para a gente, vai ser muito produtivo para o nosso trabalho, principalmente quando a gente trata desse aspecto do planejamento estratégico, que é a previsão dessa fase de avaliação e monitoramento, né? E eu acredito que isso daqui já traga já informações é, satisfatórias no que diz respeito à avaliação e à instituição de um bom indicador no âmbito do planejamento estratégico. Então é isso, pessoal. Vamos para a próxima aula.